e deixe o Senhor falar com você, amém? E eu tenho certeza, amados, que o Senhor vai usar a vida dela para falar poderosamente a cada um de nós aqui, amém? É uma mulher de Deus, mãe, esposa, filha, mas acima de tudo, é uma filha amada do Senhor, que tem se aproximado dele a cada dia, amém? Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? A graça e a paz, tudo bem com vocês? Antes de entrar na palavra, né? Pode se sentar. Então, irmãos, a gente está vindo numa sequência de mensagens, né? Israel trouxe uma mensagem quarta-feira retrasada. Quarta-feira passada, a Carol trouxe uma mensagem para a gente, falando sobre se cingir da armadura de Deus. Quanto estava aqui quarta-feira passada? Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre intimidade com Deus. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos 13, 22 e 23. Atos 13, 22 e 23. Amém? Amém. Eu vou ler aqui no Data Show, porque a minha Bíblia, a linguagem é diferente, tá bom, irmãos? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Vou repetir. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a sua palavra. Deus, nós cremos nela. Senhor, traz a revelação da sua palavra para nós nessa noite. Que nós venhamos sair daqui cheios, ó Pai. Que nós venhamos sair daqui, ó Pai, transbordando. Senhor, que o Senhor possa alimentar cada um dos seus filhos que estão aqui nessa noite. Ah, Deus, nós desejamos e ansiamos, ó Pai, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui em Atos 13, 22 e 23, está falando sobre o rei Davi, né? Está falando quando ele foi ungido rei. E na parte B fala, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Repete comigo, tudo o que for da minha vontade. Mais uma vez, ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém. O significado de vontade é anseio. Então aqui Deus está falando que Davi fará tudo o que for do anseio de Deus, tudo o que for da vontade de Deus. E o significado da palavra intimidade tem a ver com relação, amizade e secreto. Quantos casados a gente tem aqui? Levante a mão só para me ver. Amém. Se você não casou, você ainda vai casar em nome de Jesus. Amém? Profetizo isso sobre a sua vida. Casamento é muito bom. Quando a gente casa, antes da gente casar, a gente começa um namoro, né? E tem aquele período de conhecer a pessoa, que é um período de intimidade. Você vai conhecer a pessoa, vai saber um pouco sobre ela, você acha que já sabe tudo. Aí você fica noivo, e depois que você fica noivo, que
você casa, você vê que você não conhece nada, né? Você fala assim, nossa, mas fulano fazia isso, quando a gente namorava não fazia. E aí vem a intimidade, né? E aí quando a gente é íntimo de uma pessoa, igual quando eu faço algo que desagrada o meu esposo, ou quando meu esposo faz algo que eu desagrado ele, só dele olhar para mim, eu sei que eu fiz alguma coisa de errado. Ou ele fez alguma coisa de errado. Mas isso foi construído com o tempo, né? Foi construído com o tempo e a gente acabou tendo intimidade, um conhecendo o outro. E aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver com a palavra. Que é o tema é intimidade com Deus, né? Hoje em dia a gente fala assim, eu não vejo tantos milagres, eu não vejo tantas curas, eu não vejo tantas libertações, eu não vejo tantas restaurações, eu não vejo tantas transformações. Hoje parece que está difícil de encontrar isso, de ver isso, né? Tem gente que fala assim, eu queria ver um cego enxergar, eu queria ver um coxo andar, e aí você fica naquela, né? Assim, por que a gente não está vivendo nada disso? Por falta de intimidade com Deus. Por quê? Hoje em dia a gente só quer receber o nosso milagre, ir embora para casa e está tudo certo. Então a gente não vê nada disso hoje por falta de intimidade com Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E muitas das vezes a gente escolhe outros caminhos sem ser esse, que a gente nunca vai chegar perto de ter realmente intimidade com Deus. Que é você acordar de madrugada, ouvindo Deus te chamar para você orar. Que é às vezes você sair da sua casa e antes de você sair, você falar assim, Senhor, eu queria ouvir sua voz, eu preciso de uma resposta. E aí você fala assim, mas eu não estou escutando a voz de Deus, eu não estou tendo as respostas que eu preciso. Porque isso, eu e você, precisa de ter mais intimidade para que a gente venha viver isso com Deus. Teve um dia que eu estava vindo, antes de eu vir por culto, eu falei, penteando cabelo, falei assim, Deus, eu queria tanto escutar a sua voz, já tem uns dias que eu não te escuto, e eu queria muito escutar. Eu estava desejando, antes de vir para a igreja, eu falei, eu quero escutar, Senhor, fala comigo. E aí, subindo no caminho, sabe, quem conhece a empresa aqui que chama Marins? Indo para BH. Isso. A gente vindo no caminho, eu e minha família, vindo, andando, do nada, surgiu um homem no meio do mato, assim, na passagem. Falou assim, ei, psiu. Aí eu parei, todo mundo que estava parou, olhou assim, aí o homem lá no meio do mato, assim, falou assim, você? Aí eu cutuquei meu esposo, falei, ele está falando com você. Aí ele, não, você, e apontou para mim. Eu falei, pode falar, você está precisando de alguma coisa? Ele, Deus manda te falar, Ezequiel 33. Falou comigo desse jeito. Ezequiel 33, acho que foi a partir do 10. Aí ele falou assim, para de fugir do Senhor. Falou comigo desse jeito, para de fugir do Senhor. Aí eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, o que é isso, mãe? Do nada esse homem surgiu, começou a falar, e eu não entendia nada, e depois, quando eu estava na metade do caminho, a minha irmã até falou assim, cuidado, hein, com essas revelações. Falou comigo desse jeito. Aí quando eu cheguei na metade do caminho, eu lembrei do que eu tinha pedido para Deus. E o que eu tinha pedido para Deus falar comigo, quando eu abri Ezequiel, eu falei assim, tá bom, Senhor, não vou fugir mais. Né? Que a gente, quando Deus usa alguém ou algo para falar com a gente fica tão assim que a gente fica assim, será que é Deus mesmo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é Deus falando comigo mesmo? Só que é Deus falando. Só que a gente está tão cheio de nós e vazios de Deus, que a gente, quando Deus fala, a gente não acredita que é Deus que está falando. A gente acha que é coisa da nossa cabeça, achando que a nossa mente tem a capacidade de pensar nas coisas do alto. Nós não temos essa capacidade de pensar nas coisas do alto. É através do Espírito Santo de Deus e Deus em nós que a gente consegue isso, né? E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei maravilhada, né? Eu falei assim, já tive outras experiências com Deus, mas não algo assim tão rápido, né? Falei assim, meu Deus, fala comigo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí eu ansiava todos os dias. Aí toda vez quando eu ia sair, eu ficava, Senhor, fala comigo. Você pode usar qualquer pessoa para falar comigo. Senhor, fala comigo que eu quero ouvir. Será que eu estou fazendo as coisas certas? E hoje em dia,
nós estamos assim, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, tem tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus, tem tanto tempo que eu não tenho uma experiência com Deus. E Deus quer falar com a gente a todo momento. Deus quer ter intimidade com a gente a todo momento. Só que a gente vem na igreja na quarta e no domingo. E às vezes vai na célula na terça. Aí você fala assim, já fiz muito, Deus vai falar comigo. Né? A gente pensa, eu já fiz muito, eu já fui na igreja na quarta, já fui na igreja no domingo, já participei da célula. Tá ótimo. Não preciso orar em casa, não preciso tirar um tempo com Deus. E tá tudo certo e Deus vai falar comigo. Só que não é assim. As coisas não é bem assim. Deus quer falar com a gente em todo tempo. No seu trabalho, na sua casa, com os seus amigos, na rua. Deus também quer te usar para falar com outras pessoas. E eu queria chamar a Tainara aqui. Você faz favor. Eu vou fazer uma encenação aqui, tá? Eu espero que vocês me entendam. Aqui tem uma porta. A Tainara vai vir falar com o pai. Não, volta. Tem que abrir a porta, bater na porta. Toque, toque. Isso. Pode entrar. Você vai falar com o pai. Você fala com o pai em pé? Deus vai falar com você. Ela vai vir. É um momento dela de intimidade, é no secreto. Aí, ela vai vir e vai começar a falar com Deus. Deus, eu vim aqui porque hoje meu dia foi difícil. Deus, eu vim aqui porque aconteceu isso, isso e isso comigo. E eu estou aqui. Sabe o que o Senhor vai falar com ela? Eu sou Deus sobre todas as coisas. Eu tenho te visto, eu tenho cuidado de você. Eu tenho te direcionado, eu tenho te ensinado. Você não está só. Eu estou com você em todos os momentos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É isso que Deus quer que a gente faça. Intimidade no secreto. É no secreto que Deus quer falar com você e revelar para você as coisas do alto. Só que eu e você acham que... Obrigada. Só que eu e você acham que é só vindo no culto na quarta e no domingo. E eu fiz muito e Deus vai falar comigo. Eu não preciso orar em casa, eu não preciso ir para o secreto. Eu não preciso falar mais nada. Já fiz meu papel com Deus. Eu já fui na igreja na quarta, eu já fui na igreja no domingo. Eu já participei na célula na terça-feira. Então tá bom, eu estou orando demais. A gente está orando nada. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Deus quer me alimentar, Deus quer te alimentar. Mas para isso, a gente precisa ter intimidade com Ele. Como que você quer ser íntimo? Se você não busca. Como que eu vou ser íntima do meu marido se eu não... Ele odeia milho. Aí eu vou e ponho milho para ele. Que intimidade que é essa? Ele não gosta de cebola. Aí eu vou e faço um salpicão, enche de cebola. Ele é meu marido, estou 9 anos casado com ele. Se eu não souber, em 9 anos, o que ele gosta e o que ele não gosta, que intimidade é essa? Eu e você sabemos o que o Senhor quer que a gente faça. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente tem buscado intimidade com outras pessoas. A gente tem buscado intimidade em outros lugares onde Deus não está. E aí você chega aqui no domingo, fala, nossa, o louvor está tão fraquinho. Nossa, essa palavra não foi para mim não. Nossa, você viu como é que a igreja estava hoje? Você sentiu alguma coisa? Você arrupiou? Mas o que a gente tem buscado em casa? Você quer ter um casamento saudável? Seja íntimo de Deus. Você quer ter sua família saudável? Você quer ter seus pais, sua mãe saudável? Seja íntimo de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe de briga e confusão você vai ficar. Né? Eu falo que para os adolescentes, todo dia de manhã eu vou na casa da minha mãe e tomo café. Sou íntima, eu tenho a chave, eu abro o portão, eu entro, coloco o café para mim, eu tomo café, eu converso com ela e vou embora. Agora você vai fazer isso na casa de uma pessoa, você vai chegar, abrir a geladeira, pôr os pés para cima, pegar o que você quer comer, sem intimidade com a pessoa. Alguém já fez isso ou só eu que sou estranho?
Eu só abro a geladeira na casa da minha mãe e na minha casa. Porque eu tenho intimidade. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Deus quer que você entre no secreto e fala: Senhor, ó, hoje meu dia não foi bom. Aconteceu isso, isso, isso comigo. Me ajuda. Muda minha história. Me ajuda a enfrentar o dia de amanhã. Me ajuda a restaurar meu casamento. Me ajuda a renovar as minhas forças para que amanhã eu possa ir trabalhar. Intimidade. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Repete comigo. Quanto maior a intimidade, maior o confronto. Quanto maior a intimidade, maior o confronto. Irmãos, quanto mais vai passando o tempo, assim, eu não sei vocês, eu tenho pouco tempo de convertido, mas quanto mais vai passando o tempo, quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai querendo ter intimidade, mais lutas e mais dificuldades aparecem. Aí, sabe o que a gente faz? A gente não faz igual Davi. Davi, quanto mais confrontos ele tinha, mais ele buscava de Deus. Quanto mais dificuldade Davi tinha, mais ele corria para Deus. Eu creio que ele era um rei maravilhoso, né? E ele tinha conselheiros, creio eu, não li isso aqui na Bíblia. Só que Davi, creio eu que quando vinha uma dificuldade, vinham as pessoas e falavam: ah, não, Davi, pode ser que faz assim que vai dar certo. Só que Davi, ele escutava essas pessoas. Mas quem ele escutava de verdade, quem batia o martelo é quando ele escutava a voz de Deus. Ele falava assim: agora eu vou fazer porque Deus falou comigo. E assim tem que ser com a gente. Sabe? É igual você casado. Você está passando por uma dificuldade no seu casamento. Aí você vai lá na sua amiga, que não é cristã ou que não defende a mesma fé que você. Ela fala assim: separa desse homem. Larga ele. Por que você está passando por isso? Você não precisa disso, não. Aí, quando você vai em outra pessoa que é direcionada por Deus, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai falar assim: vai buscar de Deus para o seu casamento ser renovado, ser restaurado. Não vai largar esse homem, não. É diferente, irmãos. Quando a gente busca instrução em lugares certos, é diferente. Porque Deus, Ele quer que a gente tenha intimidade para isso. Vocês acham que se Davi fosse ouvir outras vozes que não fosse a voz de Deus, ele ia prosperar no reinado igual ele prosperou? Além de tudo que ele viveu, ele era íntimo de Deus. Sabe? Davi, ele buscava, ele ansiava fazer a vontade de Deus. A gente está muito enraizado aqui. Muito enraizado aqui. Achando que a nossa vida vai ser só aqui. Só que é muito além disso. Sabe? Então a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus. Buscar ter intimidade com Ele. Deixar isso aqui. Fazer a vontade dEle mesmo. Pregar o Evangelho. Ajudar. Ontem na célula foi uma bênção. A Sara levou a mensagem e a gente estava falando sobre isso. A gente tem que ansiar por ajudar o próximo. Se vocês sabiam que a gente tem que orar para Deus e falar com Ele assim: quem que o Senhor quer que eu ajude? A gente tem que fazer isso. Até para a gente ajudar uma pessoa, a gente tem que pedir direção de Deus. Porque às vezes você está ajudando uma pessoa que ela não quer ajuda, ela só quer te sugar, ela só quer aproveitar de você. E eu vim entender isso esses dias. Então, até para pedir ajuda, a gente tem que orar, a gente tem que buscar ter intimidade com o Pai. E eu vou falar aqui algumas características de uma pessoa para aumentar a intimidade com Deus. A primeira é conhecer a palavra de Deus. Não tem como você aumentar a sua intimidade com o Pai se você não buscar conhecer a palavra dEle. Se você não buscar conhecer Ele. E em Salmo 119:11, fala assim: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E o segundo ponto, para que eu e você venham aumentar a nossa intimidade com Deus, é ter um tempo de oração e jejum. Fora da igreja, irmãos, é orar em casa, é orar no seu trabalho, é orar na rua, é orar onde você estiver. E o jejum também. Aí tem gente que fala assim: para que eu vou jejuar? Jesus já pagou um preço pela minha vida, não preciso jejuar.
você vai jejuar para matar a sua carne. Realmente, Jesus já pagou um preço pela sua e pela minha vida. Mas quando a gente jejua, a gente fica perto de Deus. E os nossos ouvidos ficam sensíveis para ouvir a voz dele. Moisés jejuou 40 dias. E está lá em Êxodo 34, 28. Esdras jejuou 3 dias. E Daniel e seus amigos jejuaram 21 dias. E Jesus jejuou 40 dias, está lá em Lucas 4:2. Então, todas essas referências que eu estou falando aqui, não é de mim mesmo, é que está na palavra de Deus. Você quer ser íntimo de Deus? Você quer estar perto de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Então, a gente tem que orar, jejuar, ler a palavra. E o terceiro ponto é ser obediente a Ele, né? Jesus não agrada da desobediência. A desobediência ao Senhor sempre foi... A obediência ao Senhor sempre foi visível na vida de Jesus. Isso está lá em João 4:34. E viver em comunidade. Não tem como a gente ser cristão sozinho. Você vai evangelizar quem? Nós precisamos viver em comunidade, né? Um ajudar o outro. Quando seu irmão estiver fraco, o seu amigo aí, da esquerda, da direita, estiver fraco, você vai falar assim, eu estou aqui, eu vou orar com você, eu vou jejuar com você, eu vou te fortalecer, vou te ajudar em oração para que você se fortaleça, para que você não venha fraquejar e desanimar. Porque as pessoas, irmãos, na grande maioria, quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, a primeira coisa que eles fazem é largar Jesus. Vocês já repararam isso? Às vezes a pessoa vem na igreja, está ali orando, jejuando, pedindo emprego. Deus vai, abre a porta de um emprego. A pessoa começa a trabalhar. Aí começa a apertar as coisas, né? Que aí a pessoa não trabalhava, agora a pessoa já trabalha. Aí tem a rotina de casa e tudo. Aí a pessoa vira e fala assim, não vai dar para mim ir na igreja mais. Meu horário de trabalho está apertado. Eu chego tão cansada, às vezes eu chego, nem banho eu tomo. Do jeito que eu estou, deito e durmo, acordo só no outro dia. Mas você pediu para Deus para abrir a porta. Deus abriu a porta. E eu e você somos ingratos. Porque aí Deus abre a porta, a primeira pessoa que você larga quando o trem aperta é Deus. Irmãos, Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Vou falar mais uma vez. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Deus quer que eu e você sejam íntimos. Sabe para quê? Para quando for 4h20 da manhã, naquele frio, Deus te acordar e falar assim, vem aqui, ó. Levanta. Vem cá que eu quero falar com você. Eu quero te contar das coisas do alto. Eu quero te contar do que eu tenho para fazer na sua vida. Sabe para quê? Para quando você tiver uma dificuldade, que você estiver passando por uma luta, Deus vai falar com você assim, através de uma pessoa que nem é que defende a mesma fé que a sua, vai falar assim, Deus manda te dizer para você persistir. Não desiste. Aconteceu isso comigo, tá? No meu trabalho, uma menina que é de outra religião, tinha questionado Deus assim, em várias coisas, estava passando por um momento muito difícil, porque eu falo com Deus igual eu estou falando com vocês aqui. E aí no final do meu expediente, eu atendi essa menina, e ela é de outra religião. Deus falou na boca dela tudo o que eu tinha falado em oração. Deus falou para mostrar para mim que Ele está ouvindo o que eu estou falando. E Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Mas para que Ele venha ouvir, você tem que ter intimidade com Ele. Amém? Você quer ser íntimo de Deus? Você está preparado para ser íntimo de Deus? O que você acha que você tem que fazer para melhorar a sua intimidade com Ele? É orar mais? É jejuar mais? É buscar mais? É anunciar mais? O que você tem que fazer? Você e eu, né? Porque eu também estou nessa aí. Para melhorar a nossa intimidade com o Pai. Porque às vezes a gente chega aqui na igreja, a gente levanta o braço, adora e louva, e grita, e cai, e deita, e rola. Mas quando chega em casa, você só fala assim, Senhor, abençoe Jesus, amém. E dorme. Só isso. A gente vai conhecer
as coisas do alto dessa maneira? Todas as pessoas que chegam no meu lar falam assim: nossa, essa casa é tão gostosa, o ambiente é um silêncio, que eu não gosto de barulho, irmãos. Fala, é um silêncio, tem uma paz. Eu consagrei meu lar ao Senhor. Sabe por quê? Eu quero ter intimidade com Ele. E essa semana foi engraçado que a minha filha chegou contando para minha irmã, falando assim: Dinha, você acredita que a menina lá na minha escola falou assim, que desde que ela entende por gente, a menina tem 7 anos, tá? Desde que ela entende por gente, Jesus está voltando e Jesus não voltou ainda. Aí a Tainara olhou para mim, eu olhei para a Tainara. Aí ela virou e falou assim: sabe o que eu falei com ela, Dinha? Jesus não voltou para mim, não voltou para você, mas daqui 1 hora, 20 minutos, amanhã ou depois, ele vai voltar para muita gente. Você está preparado? Minha filha tem 7 anos. Por que ela é assim? Porque ela vê eu e o pai dela tendo intimidade com Deus. Qual geração que você está criando, irmãos? Uma menina de 7 anos, eu falei isso com a Carol, discutir no recreio, momento de lanche dela, se Jesus vai voltar ou não. Essa mesma criança falou com minha filha assim: Jesus existe? Eu não estou vendo Jesus. Falou com a minha menina e a menina falou assim: é claro que Jesus existe. Jesus fala com a gente todo o tempo, é só você calar essa boca. Ela falou desse jeito, você vai ouvir Jesus falar. Porque ela é uma criança, ela não sabe argumentar. Só que eu falei com ela, a gente já conversou com ela, que não é impondo as coisas para as pessoas. Só que ela se sente confrontada na escola em relação a isso. Mas sabe por que ela sente assim? Porque ela vê eu e o pai dela tendo intimidade com Deus. E ela vê que na minha casa é um lugar de intimidade com Deus. A sua casa é um lugar de intimidade com Deus? O que está faltando na sua casa para você ter mais intimidade com o Pai? Irmãos, essa é a mensagem. Às vezes você vai falar assim: essa é essa mensagem que Deus tem para mim e para você hoje. Deus está buscando uma geração que busque intimidade, que se cinja assim da armadura dele. Mas como que você vai se cingir da armadura se você não tem intimidade? Você vai guerrear contra o quê? Você nem sabe. Vocês concordam comigo? Vamos orar? Quero chamar o Ministério de Louvor. Quero te convidar a vir aqui à frente. Todos vocês que se sentirem à vontade, tá, irmãos? Não é obrigado.